Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 16. Faremos menção do verso 17 e 18. Amém? Queridos irmãos, eu confesso a vocês que eu estava com o sermão pronto, mas quando eu ouvi essa irmã contar o testemunho, eu entendi pelo Espírito de Deus que há milagres que o Senhor quer realizar aqui nessa noite. E eu quero ler esse texto com vocês aqui. Está escrito assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tome seu assento, vamos meditar na palavra. Se não for incômodo ao rapaz do teclado me acompanhar, eu agradeço muito aqui nessa noite. Meus queridos, eu necessito fazer uma pergunta a vocês nessa ministração. Mas antes dessa pergunta, eu quero construir uma ideia. E para isso eu preciso de duas coisas. Primeiro, da sua paciência. E segundo, da sua total atenção. Posso contar com vocês? Vamos lá. Nos últimos dias, se popularizou no nosso meio uma frase. E a frase é: minha fé não está formada ou firmada naquilo que ele faz, e sim naquilo que ele é. De fato, uma fé madura em Deus não precisa presenciar milagres para existir. Contudo, pensando um pouco mais além, eu cheguei à seguinte conclusão: é justamente por saber quem ele é que eu quero ver o que ele faz. Pois além do nosso Deus ser amoroso, gracioso, misericordioso, justo e santo, ele também é onipotente. Nele está todo o poder. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele é onipresente, ele contempla todos os lugares, e ele também é presciente. Ele sabe do final da história antes mesmo da história começar a acontecer. E esses atributos que só pertencem a Deus o possibilitam agir no mundo através de prodígios e sinais sobrenaturais. Bem verdade que a filosofia do deísmo, apesar de reconhecer a criação ou Deus como criador, nega a sua interferência nas coisas criadas. Apesar deles pensarem dessa forma, nós pensamos como a Bíblia nos apresenta. Deus, ele é o Criador de todas as coisas, e ele interfere quando quer, age quando quer, faz quando quer, e ninguém tem nada a ver com isso. Como diz o salmista do Salmo 24, Davi: do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, e aqueles que nela habitam. E esse Deus, que é poderoso, Criador dos céus e da terra, que age de maneira sobrenatural, ele está aqui nesta noite para fazer os seus prodígios e os seus sinais. Quantos concordam com isso? Digam glória a Deus nessa noite. Acerca desse assunto que é o sobrenatural, eu gostaria de responder aqui 4 perguntas que talvez sejam suas dúvidas acerca desse assunto. A primeira pergunta é acerca do conceito do que é o sobrenatural. O sobrenatural é aquilo que excede a força e as leis da natureza. É algo fora do comum ou do natural. É o extraordinário que não pode ser explicado pela lógica e que só pode ser interpretado, acessado e vivenciado pela fé. Este é o sobrenatural da Bíblia Sagrada. A segunda pergunta está relacionada ao seu objetivo.
Por que é que Deus se manifesta dessa forma? Observando a Bíblia Sagrada, eu percebi que há pelo menos 3 motivos. O primeiro, evidenciar a sua existência. O segundo, revelar os seus atributos. E o terceiro, expor a mentira das falsas divindades. Lembre-se agora de Elias, desafiando 850 profetas. O desafio tinha a ver com o mundo sobrenatural. O Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. Elias deu a preferência para os profetas de Baal clamarem. Eles clamaram, nada aconteceu. Mas quando Elias consertou o altar e clamou ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel, de maneira sobrenatural, respondeu com fogo, consumiu o holocausto, e todos puderam saber que o Deus de Israel existe, que Ele é poderoso e que Baal não passa de uma farsa. Esse é os objetivos de Deus se manifestar dessa forma. A terceira pergunta que eu quero me propor a responder está relacionada ao tempo ou às ocasiões que Deus se revela de maneira sobrenatural. Examinando a Bíblia, eu percebi que existem pelo menos 2 ocasiões especiais. A primeira, quando Deus quer defender a sua própria santidade. Assim foi no caso de Belsazar, rei de Babilônia, que pegou os vasos da casa de Deus para profanar, bebendo vinho em homenagem aos seus deuses. Enquanto ele bebia, de maneira sobrenatural, uns dedos entraram ali na festa e começaram a escrever Mene, Mene, Tekel, Farsim. Naquele momento, o rei ficou apavorado, porque ele não sabia de quem eram aqueles dedos, e muito menos que mensagem era aquela. Nenhum feiticeiro, astrólogo, adivinhador conseguiu trazer a interpretação para o rei, mas a sua esposa se lembrou de um jovem que chegou ali muito cedo e que cresceu ali em Babilônia e que tinha acesso ao mundo sobrenatural. E este jovem era Daniel. Daniel entrou no ambiente, revelou o segredo, disse aquilo que Deus tinha escrito na parede. E o que era, Diego? Pesado fostes na balança e achado em falta. O reino que estava em tuas mãos, Deus concedeu a outro rei. E você também não vai viver muitos dias. E aquele rei, por brincar com os vasos de Deus e zombar da sua santidade, morreu. Porque com os vasos de Deus, ninguém brinca. Você pode compartilhar essa mensagem com quem está perto de você. Diga assim: com os vasos de Deus, ninguém brinca. Outra ocasião aqui é quando Uzá tocou na arca da aliança, o símbolo da presença de Deus. Quando ele tocou de maneira irreverente, de maneira sobrenatural, Deus enviou fogo do céu e matou Uzá. Então Deus se manifesta de maneira sobrenatural para defender a sua santidade. E Ele também faz isso quando Ele quer beneficiar o seu povo. Assim foi no Mar Vermelho, quando Ele abriu para o povo passar. Assim foi na queda dos muros de Jericó. Assim também foi quando Ele enviou um anjo para matar 185 mil. Dessa forma Ele também agiu, entrando dentro da fornalha, livrando Ananias, Misael e Azarias da fornalha de fogo. Assim também foi quando Ele enviou um anjo para fechar a boca dos leões, entre tantos outros milagres sobrenaturais que aconteceram para beneficiar o seu povo. E hoje não é diferente. De maneira sobrenatural, Deus vai beneficiar esta juventude. Glória ao seu nome. A quarta pergunta que me proponho a responder está relacionada à forma pelas quais, ou as formas pelas quais Deus se revela de maneira sobrenatural. Observando a Bíblia, percebemos que Deus faz isso através de sonhos. José sonhou, Jacó sonhou, Salomão sonhou, Nabucodonosor e até mesmo Faraó tiveram sonhos sobrenaturais. Mas Deus também faz isso através de visões.
Destaco aqui as visões escatológicas de Daniel, como também as visões do profeta Ezequiel, o vale de ossos secos, a roda grande girando dentro da pequena. Mas Deus também se revela através de revelações. E aqui eu destaco os profetas, que receberam de Deus as suas mensagens e verbalizaram estas mensagens e deixaram escritas em seus respectivos livros. E também, de forma sobrenatural, Deus se revela através de milagres e sinais. Assim foi no dilúvio, assim foi quando o machado flutuou nas águas, quando o cadáver ressuscitou ao ser jogado na cova de Eliseu. Assim aconteceu na multiplicação do azeite da botija, da farinha da panela, na ressurreição do filho da sunamita, no rio Jordão que se abriu para o povo passar. Assim aconteceu também com o maná que caía todos os dias para alimentar Israel, entre outros e outros milagres e sinais que Deus operou. Mas, Diego, todos esses sinais e milagres que você acabou de mencionar fazem parte do Antigo Testamento. E, de fato, no Antigo Testamento Deus se revelou dessa forma. Talvez no Novo não seja assim. Engana-se quem pensa dessa forma. A nova aliança inaugurada por Cristo Jesus, através do seu sangue, além de demonstrar o caráter desse Cristo, demonstrou também o seu poder sobrenatural. A prova disso é Nicodemos, chegando a Jesus e dizendo assim: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém faz estes sinais se Deus não for com ele. João, o apóstolo, na sua versão do Evangelho, escreveu da seguinte forma: Jesus realizou muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Ainda no seu Evangelho, João escreve: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Jesus, quando esteve entre nós, manifestou esse poder sobrenatural. E lendo as 4 versões do Evangelho, eu chego à seguinte conclusão: Jesus fez 4 tipos de sinais sobrenaturais. O primeiro deles, sinais sobrenaturais em relação à natureza criada. Ele acalmou o vento e a tempestade. Ele amaldiçoou a figueira e ela secou na mesma hora. Ele andou por cima das águas. E por que é que ele fez estes tipos de sinais? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Como disse Paulo, nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, reinos, potestades, tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas ele também fez sinais contra as leis da natureza. Ele multiplicou pães e peixes. Ele tirou moeda da boca de peixe para pagar tributo. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. E quando Lázaro estava morto já há 4 dias, ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Mas ele também fez sinais sobrenaturais sobre os demônios. Ele libertou a filha da mulher sirofenícia com uma palavra dada de longe. Ele também repreendeu um homem possesso de espíritos malignos na sinagoga, e até mesmo uma legião que atormentava um homem em Gadara, ele expulsou, porque não há demônio que resista ao poder do nosso Deus. Não há demônio que resista ao agir sobrenatural do Senhor. Mas ele também fez sinais sobrenaturais sobre as enfermidades. Ele curou 2 cegos em Jericó, outro em Betsaida, a mulher do fluxo de sangue, a sogra de Pedro que estava com febre, o homem da mão mirrada, um paralítico em Cafarnaum, outro no tanque de Betesda, a filha de Jairo e 10 leprosos de uma vez só, porque não há enfermidade que este Jesus não possa curar. E eu vim dizer que o médico dos médicos está aqui nesta noite
Quantos creem nesta palavra? Diga glória a Deus. Mas Diego, todos estes sinais que você acabou de citar fazem parte da vida de Jesus. Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Jesus, ele é poderoso, ele é o Filho de Deus. Mas eu quero dizer aqui nessa noite que esse poder sobrenatural que agiu no Antigo Testamento, que se revelou na pessoa de Cristo Jesus, foi entregue à igreja do Senhor. Nós temos acesso ao sobrenatural de Deus. A prova disso, leia Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos bem poderia ser chamado de atos sobrenaturais do Espírito Santo, pois a todo momento está sendo revelado de forma sobrenatural o agir de Deus. Eu gostaria aqui de citar apenas os 20 primeiros capítulos, para que você entenda como Deus age de forma sobrenatural na igreja. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Atos capítulo 1, versos 8 a 10. As últimas palavras de Jesus foram ditas. Jesus foi subindo aos céus, e uma nuvem o ocultou. Aí os seus discípulos ficaram olhando para cima. 2 anjos de Deus desceram e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que foi recebido em cima dos céus, há de vir como para os céus o viste-se. Anjos de Deus. Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles, e todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo, e falaram em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Atos capítulo 3, verso de número 6, Pedro olha para um homem e diz assim: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou agora, em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem ficou curado. Atos capítulo 4, verso 31, agora a perseguição se intensifica na igreja, mas em vez da igreja recuar, ela vai para o ambiente da oração, e tendo eles orado, o lugar começou a tremer, mas ninguém saiu com medo de morrer, pelo contrário, eles receberam mais uma porção do Espírito Santo para anunciar a palavra com ousadia. Atos capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, Ananias e Safira venderam propriedades e trouxeram preço de maneira errada para o apóstolo Pedro, e Pedro, ali cheio do Espírito Santo, com acesso ao mundo do sobrenatural, olhou para um, depois para o outro, e disse assim: porque Satanás encheu o vosso coração? Vocês não mentiram a mim, vocês mentiram a Deus, vocês mentiram ao Espírito Santo. E os dois morreram naquele mesmo dia. Atos dos Apóstolos capítulo 6, verso 8 diz: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse mesmo Estevão, no capítulo 7, verso 55, ele vai ser morto apedrejado, mas antes de ser morto, cheio do Espírito Santo, ele vê os céus abertos. Mas ele não vê apenas os céus abertos, ele vê a glória de Deus. Ele não vê apenas a glória de Deus, ele vê Jesus que está à destra de Deus. Atos dos Apóstolos capítulo 8, versos 6 e 7. Filipe agora está em Samaria, pregando o evangelho, e as multidões o ouviam pregar, e viam os sinais que ele fazia. Pessoas eram libertas, paralíticos e coxos eram curados. Atos capítulo 9, verso 5, essa todo mundo conhece. Está lá Saulo de Tarso, ainda na antiga vida, com cartas na mão para prender, com cartas na mão para perseguir até matar. Vou parar esse povo do sobrenatural. Mas quando ele vem no meio do caminho, o Deus do sobrenatural se revela a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Capítulo 10, verso
verso 44, agora o apóstolo Pedro está na casa de Cornélio pregando a palavra, e enquanto ele ministra a palavra, caiu sobre eles o Espírito Santo, e eles falaram em línguas. O mesmo Pedro agora vai ter que justificar porque foi na casa de um gentio pregar, Atos 11:5, e ele diz: eu estava orando quando eu fui arrebatado dos meus sentidos. Quem é que crê nessas coisas aqui ainda? E eu tive uma visão, os animais eram impuros e a voz dizia: mata e come, mata e come. Mas eu disse: não, eu nunca comi nada impuro. Mas a voz disse: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E eu entendi que eu deveria ir à casa de Cornélio pregar aos gentios. Atos capítulo de número 12, verso de número 7, essa todo mundo conhece. Tiago foi morto a fio da espada, e agora Pedro está prometido para morrer no outro dia. E o que é que se faz? Abaixa assinado, vai para a vente da prisão? Não, meu filho, a igreja montou um ciclo de oração na casa da irmã Maria. Eles começaram a orar porque eles acreditavam que Deus ainda tem anjo para abrir a porta, para libertar Pedro. O anjo foi lá, libertou, e Pedro ficou vivo. Quem pode dar glória a Deus aqui por isso? Atos capítulo de número 13, verso de número 2, agora é o sobrenatural no governo da igreja. Existia ali na igreja em Antioquia mestres, doutores, homens que eram profetas, e o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra missionária, para a obra que eu vos tenho chamado. Capítulo 14, verso 9, agora o apóstolo Paulo, de perseguidor passa a ser perseguido, de alguém que queria que a mensagem silenciasse, agora se torna pregador. E pregando ele, olhou para um homem que estava doente e disse: tem fé para ser curado? Levanta agora. E o homem ficou curado naquela mesma hora. Atos capítulo 15, verso 28, agora é o primeiro problema da igreja. Os gentios têm que circuncidar ou não circuncidar? O que é que a gente faz? Vamos orar, vamos pedir orientação, e a resposta é: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor cargo algum além das coisas necessárias. É o sobrenatural no governo da igreja. Atos dos Apóstolos capítulo 16, verso 26, agora Paulo está pregando na cidade de Filipos, expulsa um demônio ali de uma mulher, e por causa disso o texto diz que ele foi preso. E quando ele foi preso, depois de levar uma surra, de arrancarem as suas vestes, junto com o seu companheiro Silas, o texto vai dizer que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam. Eles não murmuravam, não reclamavam, mas eles oravam e cantavam, cantavam e oravam, e o sobrenatural aconteceu. As cadeias foram ali abaladas, e o nome do Senhor foi glorificado dentro daquela prisão. Atos dos Apóstolos capítulo 17, verso 4, agora o mesmo Paulo chega na igreja em Tessalônica e começa a pregar. E quando ele começa a pregar ali nas sinagogas, uma multidão de crentes aceitam a fé no Senhor Jesus. Agora 18, verso 9 de Atos dos Apóstolos 18 e 9, revela Paulo agora em Corinto. Ele chega agora em Corinto. E quando ele chega em Corinto, a cidade está mergulhada no pecado, e ele está ali atemorizado. Mas de repente, uma visão Paulo tem, e na visão o Senhor diz para ele: não temas, falas e não te calas, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Capítulo 19, verso 6, agora Paulo chega na cidade de Éfeso, e encontra 12 discípulos, e pergunta a eles: vocês já foram batizados no Espírito Santo? E eles disseram: não, nós nem conhecemos quem é o Espírito Santo. E Paulo disse: vocês foram batizados em quê? No batismo de João. João batizou preparando o caminho para aquele que haveria de vir, isto é, Jesus. Desçam aqui nas águas, saiam das águas agora. E quando eles saíram das águas, Paulo fez assim: sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. Perceba que não precisou de rosa ungida, sal grosso, tapete de fogo, não precisou nada disso, só precisou de um homem cheio, tocando em 12 vazios, para 12 vazios ficarem cheios do poder. E agora, para encerrar, Atos capítulo 20, verso 10, está lá Paulo pregando no primeiro andar de um ambiente. De repente Eutico está lá na janela, e ele começa a ficar com sono, parece que a mensagem está arrastada, e ele cai lá de cima. E quando ele cai lá de cima, as pessoas correm e dizem assim: ei Paulo, está na hora de acabar o culto, acaba a mensagem, Eutico está morto. Mas de repente chega Paulo, cheio do sobrenatural. Quem tem o sobrenatural de Deus enxerga as coisas de maneira diferenciada. Enquanto as pessoas estão dizendo está morto, Paulo chega e diz: está morto nada, a vida ainda está nele.
Está vivo? Levanta, Eutico, porque eu ainda tenho mensagem para pregar. Levanta, Eutico, porque esse culto não vai terminar com morte, esse culto vai terminar com vida, e Eutico ressuscitou. Quem é que crê nesse poder sobrenatural que age aí nesta igreja? Olha para esse crente que está do teu lado, melhora, pega na mão dele, pega na mão dela, balança a mão dela e diz assim, ó: você crê que ainda Deus faz estas coisas? Você crê nesse poder sobrenatural na vida da igreja? Você crê que Jesus ainda cura, liberta, batiza, restaura? Só quem ainda crê nessas coisas, joga essa mão para cima, abra essa boca e Deus ser melhor. Glória a Deus. Agora eu quero fazer a pergunta da ministração: o que é que está faltando para a nossa geração do século 21 vivenciar esse poder sobrenatural nesta intensidade? Eu só contei os 20 primeiros capítulos de Atos, mas se você ler todo o livro, você vai ver a ação de Deus até o último capítulo. Mas a pergunta é: o que é que está faltando para mim e para você? Já que nós acreditamos que Deus é o mesmo, já que nós acreditamos que Deus ainda faz, para responder essa pergunta, nós precisamos olhar para a igreja primitiva, ou a igreja do período primitivo, porque a igreja é uma só, formada por todos os salvos, de todas as eras, de diferentes placas denominacionais. O que é que está faltando para a nossa geração viver esse poder? Para isso, vamos olhar para a igreja que vivenciou o sobrenatural. A primeira coisa que a igreja no período primitivo fez para adentrar no poder sobrenatural de Deus foi passar pelo cenáculo. Esta igreja não vivenciou este poder sem antes passar pelo cenáculo do poder. Para a nossa geração vivenciar esse poder sobrenatural, a gente tem que voltar para dentro do cenáculo. A volta ao cenáculo significa o retorno à oração, a perseverança, a busca por aquilo que o dinheiro não pode comprar e somente Deus pode dar. No Brasil, nós devemos mudar o foco das nossas orações, o alvo das nossas campanhas. Em vez de perdermos tempo com coisas efêmeras e passageiras, nós devemos voltar a buscar o poder, a pessoa, os dons e o fruto do Espírito Santo. Esta igreja que orou até receber, insistiu até a promessa se cumprir, não pelo prestígio, pela fama, pelas honrarias terrenas, mas para buscar a promessa do Pai. A nossa geração precisa voltar a buscar o Espírito Santo, até porque o nosso Senhor Jesus nos ensinou a buscá-lo. Jesus disse: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, vai encontrar, e o que bater na porta, a porta vai se abrir. E Jesus encerra esse discurso na versão de Lucas dizendo assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará ele o Espírito Santo. Perceba que para esse tipo de oração não existe outra resposta. Quem pedir vai receber, quem buscar vai encontrá-lo, e quem bater na porta dos céus, a porta dos céus vai se abrir e vai sair daqui cheio e cheia do Espírito Santo. Mas Diego, como é que a gente bate na porta dos céus? A gente bate na porta dos céus através da nossa adoração. Quem veio adorar aqui? Quem veio adorar? E como é que a gente adora? A gente adora com a nossa voz. Com todo respeito àqueles que conseguem adorar em silêncio, eu não consigo adorar em silêncio, até porque eu estou me acostumando com o clima dos céus. Explica melhor. Se tu abrir a Bíblia Sagrada, você vai perceber que lá nos céus ninguém está adorando calado. Todo mundo está dizendo alguma coisa lá em cima. Os serafins estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os 24 anciãos estão dizendo: digno és de tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Os 4 seres viventes estão de dia e de noite dizendo: louvor,
louvor, exaltação, glória, aleluia, aquele que está sentado no trono e também ao Cordeiro. E se eu fosse você, eu se acostumava com esse clima. Se eu fosse você, eu abria a boca agora até o céu se abrir neste momento. Se eu fosse você, eu dava o teu melhor, glória a Deus, o teu melhor, aleluia. Mas Diego, vão me dizer que eu sou fanático. Querido, não ligue com este povo, porque esse povo que chama os crentes pentecostais de fanático, quando o time dele faz um gol lá no estádio, eles gritam até ficar rouco. Quando ganha campeonato, bota gasolina no carro, sai soltando fogos e gritando. Se eles têm direito de gritar pelos times que hoje ganham e amanhã perdem, tu acha que crente pentecostal vai ficar calado diante de Jesus de Nazaré, que nunca perdeu batalha? Eu não sei vocês, mas eu vim para dar glória, eu vim dar para aleluia. Só quem veio adorar, levanta essas mãos para os céus. Abre essa boca agora por 5 segundos. Me ajuda a pregar aí. Olha para esse crente bonito e cheiroso que está perto de você e diz assim: ou você dá glória, ou eu vou sair de perto de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Não se escandalize se tiver crente falando em línguas do teu lado aí, viu? Não se escandalize se sair profecia aqui nessa noite, porque esta juventude veio adorar o Deus que fez os céus e a terra. E quando a gente adora, o céu baixa e a gente recebe o seu poder. Quantos acreditam aqui nesta mensagem? Estou sentindo que o negócio está começando a esquentar. Se preocupe não, meu filho. Eu saí da Paraíba foi para dar lugar aqui nesta noite. Eu saí da Paraíba foi para entregar tudo. Eu não levo uma vírgula para casa. Deus está operando aqui neste congresso. Só quem quer sair cheio, joga essa mão para cima e dá o teu melhor. Glória a Deus aqui nesta casa. O que é que essa igreja no período primitivo fez? E nós como igreja brasileira precisamos voltar a fazer. Nós precisamos voltar a pregar a verdade das Escrituras. Escute isso. Enquanto nos púlpitos da nossa nação estiverem os pregadores que pregam mensagens de autoajuda, teologia da prosperidade, confissão positiva, pontos de contato, teologia liberal, adivinhações de CPF, entre outras heresias, nada vai acontecer. Mas se voltarmos a falar sobre ele, se voltarmos a pregar sobre ele, o sobrenatural vai acontecer, Fábio Pena, porque está escrito aqui, ó, a igreja do período primitivo se colocava na posição de expor Cristo nas Escrituras, e enquanto ele era anunciado, maravilhas aconteciam. Filipe anunciou a Cristo em Samaria, milagres e curas, libertações aconteceu. Paulo anunciou a Cristo em Tessalônica, uma multidão aceitou a Cristo como Salvador. Pedro pregou a Cristo na costa de Cornélio e todos foram cheios do Espírito Santo. O que é que você quer dizer? Se voltarmos a falar sobre ele, vai haver cura, vai haver salvação, vai haver revestimento de poder. Mas Diego, esse tipo de mensagem não traz ibope. Esse tipo de mensagem não traz curtição nem compartilhamento. Eu vi uma jovem promissora pregadora dizer assim: não, eu falo o que falo, porque se eu falar as coisas da Bíblia, ninguém curte, ninguém compartilha, então eu prefiro falar essas coisas. A famosa pregadora das metáforas de iPhone. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, queridos jovens: não entrem nessa. Por que não entrar nessa? Primeiro, porque você não é apresentador de televisão para estar preocupado em dar ibope. Segundo, a igreja não é blogueirinha não, para estar preocupada com curtição e compartilhamento. A igreja é arauto do rei. Vou repetir para você melhorar. A igreja é arauto
arautos do rei aqui nessa noite? Levante a mão. O engraçado, irmão, que o arauto é uma figura do antigo mundo. No antigo mundo, o rei não tinha mídia social para compartilhar suas mensagens. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha TV nem rádio. Então tinha um homem chamado arauto, que tinha a responsabilidade de andar pelas províncias, trazendo a mensagem do rei. E isso ele fazia em voz alta. Isso ele fazia gritando, para ter a certeza que ninguém ficaria sem ouvir a mensagem do rei. Mas perceba que o arauto não tem mensagem própria. O arauto fala aquilo que o rei manda. Vou repetir: o arauto fala aquilo que o rei manda. Eu não estou aqui nesta noite para falar o que quero, para pregar o que quero, mas eu estou aqui como arauto do rei, e a mensagem do rei continua a mesma. Ele salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo, e tem mais: em breve ele está voltando para buscar a sua igreja. Só quem é arauto aqui nesta noite, fala sobre ele, prega sobre ele, insiste em dizer quem ele é. Não precisa querer inventar roda, é só dizer que ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É só você dizer que ele é o verbo que se fez carne. É só você falar que ele é o operador de sinais, o mestre divino, o eu sou o que sou. É só você abrir a boca e dizer: ele é médico dos médicos, ele é pão da vida, ele é a água que mata a nossa sede, ele é a verdade que liberta. Se for pouco, continua dizendo que ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Quer mais? Ele é o rei de Israel, ele é o servo que lava pés de discípulos, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vê ao Pai se não for por ele. Ele é a videira verdadeira, ele é doador do Espírito Santo, intercessor da igreja. Ele é aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está aqui em Perus nessa noite. Quem crê que ele está aqui nessa noite? Só os arautos levantem as mãos para os céus. Vai descer o negócio aqui sobre vocês. E vai começar aqui agora. Nas tuas mãos o arauto coloca poder. Nas tuas mãos o arauto. Aquele que te chamou para ser arauto coloca poder nas tuas mãos aqui agora. E eu vou pedir para você fazer isso, assim como Paulo fez lá na cidade de Éfeso, tocando em 12 homens que estavam vazios, para ver esses vazios serem cheios. Só os arautos que querem receber poder em suas mãos. Levante as mãos. Em nome de Jesus, receba autoridade agora. Onde você tocar, vai começar um rebuliço do céu agora. Vai haver cura, vai haver batismo, vai haver renovação. É agora. Segura na mão desse crente aí que está do teu lado, mas não solta. E enquanto você estiver segurando a mão dele, abra a boca agora e comece a adorar. Isso, vai abrindo a boca, vai abrindo a boca. Olha a variedade de línguas descendo aqui agora. Olha as interpretações de língua descendo aqui agora. Olha o poder do Espírito Santo enchendo a juventude de Perus aqui agora. Sejam cheios, 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 cheios. Eu quero ouvir você adorar.
Olha o que está descendo aqui. Você que está aí nas galerias daqui, abre a tua boca agora para ser batizado no Espírito Santo agora, vai. O céu está me dizendo que está derramando variedade de línguas aqui agora. Só que ainda é pentecostal e crê nesses mistérios. Abra a boca agora para ser cheio. Abra a boca agora para ser cheia. Olha o que Deus vai fazer aqui agora. Cadê os vasos que estão nesta casa? Entra nesse mistério. Mergulha nesta glória. É hoje. É hoje. É hoje. Olha ali, já tem jovem cheio. Tá com a cara de delegado. Por quê, meu filho? Entra. Entra. Isso. Pegou lá em cima. Sabe o que é que essa geração do passado tinha? A gente precisa ter. Diga comigo assim: ousadia. Não, diga forte: ousadia. Quando começou o mover sobrenatural de Deus, chegaram para essa igreja e disseram assim: tá bom de parar. Pare de falar nesse nome aí. Vá viver a vida de vocês. Porque se continuar pregando sobre esse nome, a gente bate, prende e até mata. Sabe o que foi que a igreja disse? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se vocês quiserem, a gente prega. Se não quiser, a gente continua pregando. Porque vocês não vão silenciar a nossa voz. E aqui fica um recado para os poderes dessa nação: não entrem a besta com a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não vai silenciar. A igreja do Senhor não vai se calar. Pode vir para cima da gente, que a gente está com ousadia do Espírito para pregar ainda que Jesus está voltando, que pecado é pecado, que ideologia de gênero não é a nossa ideologia. Eita, quem tem essa ousadia aqui? Diga aí para esse crente que está perto de você: Deus não usa covardes. Tem gente silenciando, tem gente fazendo acordos com a esquerda. Mas deixa eu dizer a coisa aqui: a igreja que vai subir não faz acordo com o comunismo. A igreja que vai subir não faz acordo com esse governo lixo. A igreja que vai subir vai continuar dizendo: Jesus está voltando, voltando, voltando. Só quem crê aqui nessa noite, só quem crê. Pergunta aí para esse crente se ele vai fazer acordo. Partindo para o final, dá mais um pouquinho de retorno, por favor. Esta igreja vivenciou o sobrenatural, porque essa igreja aqui, irmãos, ela viveu a santidade. Só existe uma coisa que faz o poder sobrenatural sair do nosso meio: pecado. Esta igreja aqui tinha temor de Deus. Posso dizer? Aqui não. Mas de vez em quando eu vejo um jovem lá na minha terra indo para a praia de sunga e de biquíni e quer ver sobrenatural. Passa a madrugada na Netflix e quer ver sobrenatural. Aí o que é que tem assistindo Netflix? Essas séries imorais, cheias de cenas de sexo, de homossexualismo? É isso que você quer ver para acessar o sobrenatural? Vai não, meu filho. Para acessar o poder sobrenatural tem que ter vida de santidade. Tem que ter vida de compromisso com Deus. Ah, mas ninguém estava vendo, mas Deus está vendo. Lembre-se agora das duas batalhas, Jericó e Ai. A batalha de Jericó, o exército de Israel entrou e venceu.
Glória a Deus por isso. Eles venceram aquela batalha, mas Deus disse: não pega os despojos, não leva nada. Todo mundo obedeceu, menos um, Acã. Acã pegou aquilo que não devia pegar: prata, ouro, uma capa, e escondeu, enterrou. Aí depois Israel foi lutar contra Ai, e quando foi lutar contra Ai, perdeu a batalha que era mais fácil. Aí Josué disse assim: ô Senhor, por que é que a gente perdeu essa batalha? Se a gente venceu a mais difícil e perdeu a mais fácil. Aí o Senhor disse assim: tem pecado no meio de vocês. É o que? Tem pecado. E o que é que eu faço? Chamo o povo para a santidade, que amanhã eu faço maravilhas no meio de vocês. Eita coisa boa. Olha o que acontece. Acã estava lá escondido, praticou o pecado, e Josué disse: gente, é o seguinte, eu sei o que aconteceu. Alguém praticou algo que ofendeu a Deus, mas Deus disse o seguinte: santifiquem-se hoje, porque amanhã Ele vai revelar. Amanhã Ele vai fazer algo aqui no nosso meio. Querido, Acã teve a madrugada inteira para abrir a boca e pedir perdão. É a madrugada da graça, é a madrugada da oportunidade que Deus estava dando. Mas o que é que Acã fez? Ninguém viu, é muita gente, está bem enterrado, ninguém vai descobrir. Nem mesmo Josué sabe onde eu coloquei. Mas o raio-x que ia passar naquele dia não era do homem, era do Deus que fez os céus e a terra. E Deus sabe o que está debaixo da terra. Deus sabe o que está escondido. Deus sabe o que está escondidinho lá no cantinho do teu quarto. Ele sabe. Deus sabe o que você está fazendo quando ninguém está vendo. Deus sabe. Mas a voz de Deus aqui nesta noite é essa: estou te dando uma segunda chance. Quero te agraciar. Quero mudar a sua vida. Abra a boca, Acã, e confessa. Acã não quis confessar. O raio-x de Deus passou, foi chegando ali, chegando até que chegou nele. Quando chegou nele, Acã disse: pequei. Mas Acã, por que é que não abrisse a boca antes? Por que é que você não falou antes, Acã? Por causa de você a gente morreu. Por causa de você, Acã, o exército perdeu a batalha. Vai morrer você, Acã. Vai morrer aí os teus descendentes, porque você fez o que Deus não queria que você fizesse. Quer escapar da morte? Hoje é o dia da misericórdia e da graça de Deus sobre a tua vida. Não deixe o raio-x passar. Não deixa Deus descer na terra com justiça. Aproveita a noite da graça de Deus aqui no Perus. Aproveita a noite da graça de Deus aqui neste ambiente. Ei, Deus está falando com você, está dizendo: eu estou te dando uma segunda chance. Eu quero reconstruir tua vida. Eu quero trazer você de volta para a minha presença. Eu quero fazer você de novo um vaso para ser usado para a minha glória. Nesta noite Deus está chamando você. Nesta noite Deus quer consertar esse altar que está quebrado. E nesta noite o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Quantos acreditam que nesta noite aqui é a noite da graça de Deus? É a noite da misericórdia de Deus. E para encerrar, por favor, esta geração precisa fazer o que esta igreja fez. O que foi que essa igreja fez, Diego? Esta igreja tinha fé no Senhor. Tinha fé não somente na existência de Deus, mas tinha fé no poder sobrenatural do Senhor. Queridos, nós precisamos voltar a crer que Deus faz. Nós precisamos voltar a crer que Deus ainda cura. Nós precisamos ainda crer que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas, Diego, eu escutei um cara dizer lá na internet que estes sinais eram para dar autenticidade à mensagem dos apóstolos. Agora que o cano está fechado, não há mais necessidade dessas coisas acontecerem. Temos a Bíblia é suficiente. Eu fico com as palavras de Jesus aqui nessa noite. As palavras de Jesus são estas: e estes sinais seguirão aos que crerem. Se eu creio, o que é que vai acontecer, Diego? Vai falar novas línguas agora.
Se eu creio, o que é que vai acontecer? Vai receber autoridade para expulsar demônios por onde passar. Se eu creio, o que é que vai acontecer, Diego? Você vai colocar as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Nesta noite Deus quer levantar uma geração que tem acesso ao sobrenatural, que vai fazer prodígios, sinais e maravilhas. Eu creio que a nossa geração não está perdida. Eu creio, olhando para vocês aqui nesta noite, que Deus vai fazer coisas novas no nosso meio. Deus vai voltar a operar, porque tem gente que não quer, mas ainda tem gente que quer, e essa gente que quer está aqui no Perus, essa gente que quer está aqui conosco. E eu te convido agora para fazer uma oração nesta noite, para você ficar de pé, por favor, nesta noite, para a gente orar. Aleluia. Mas enquanto vocês estão ficando de pé, eu quero convidar 5 pessoas que estão afastadas da fé agora a voltar para Jesus nesse momento. O céu está me dizendo que existem pessoas que precisam voltar para Jesus agora, e essas pessoas estão me escutando nesse exato momento. Essas pessoas precisam se reconciliar e aproveitar a noite da misericórdia e da graça, porque nesta noite Deus está dizendo: eu não quero te ridicularizar, eu não quero te matar, eu não quero agir com a minha justiça, eu quero manifestar a minha graça sobre ti. Onde estão essas 5 pessoas que vão se render a Jesus agora? Se você está do lado dessa pessoa, diga: hoje é seu dia, hoje é sua hora, hoje é seu momento. Deus está falando com você. Onde está a primeira pessoa nesta noite? Onde está essa pessoa que nesta noite quer se reconciliar com Cristo? Você está aí fora, ouvindo a voz de Deus. Deus está falando com você. Vem, hoje é teu dia, hoje é tua hora. Se você estiver aí em cima na galeria, não perca a oportunidade. O Deus dos céus está dizendo: vem hoje, vem agora, vem nesse exato momento. Eu vou pedir para alguém cantar uma canção, e enquanto essas pessoas cantam esta canção, eu espero você aqui na frente. Temos uma vida chegando aqui. Glória ao nome de Jesus. Na rede social, se você está assistindo pela rede social, se você está querendo aceitar a Jesus, coloca aí e diga assim: eu quero voltar para Jesus. A primeira vida já está chegando. Vem aqui, meu filho.